Salve, salve, amantes da vida e do planeta Terra! Estamos no ar! Este é o quinto Evolua Festival, a arte de se amar. E hoje temos uma convidada especial, Lígia Teixeira, essa curandeira, essa bruxa, essa maga, que vai trazer muitos ensinamentos sobre mesa radiônica, sobre os tarôs, sobre as ervas. Seja bem-vindo, Lígia! Boa noite, tudo bem, gente? Boa Tudo noite, boa ótimo. noite. Ah, vamos Tá que chovendo por vamos. aí? Olha, aqui tá uma garoinha, sabe aquela névoa, É. Tá né? Eu moro em São chovendo aí, Paulo, aqui tá chovendo. olha, aqui tá chovendo um É pouquinho. isso aí, tem que limpar um pouco esse ar tão poluído que a gente vive nessas grandes metrópoles, né? Apagar um pouco Nossa, os incêndios, que tá complicado. Estamos à beira do apocalipse. Por isso que fazer o alto amor, o autocuidado, aprender novas técnicas, né? De como se tratar, de se curar, de ter hábitos melhores de vida. Não é isso, Liginha? nossa, com certeza. Graças a Deus tá vindo uma garoinha aí pelo meio do caminho. A gente tem tantas pessoas sofrendo agora com o furacão Milton, né, gente? Nossa É. Senhora, tá complicado. Ainda bem que Graças somos a um Deus a gente país pode falar. abençoado por Deus, né? Somos abençoados, não Outra, tem furacão, não tem tsunami, não tem. Tem guerra civil, tem muitas queimadas, secas, alagamentos, é complicado. Mas o importante é a gente cuidar do nosso espaço, né? E do nosso corpo, nosso templo sagrado. sim, com certeza. E talvez até principalmente por conta dessas questões ambientais, sociais que acontecem, a gente não pode deixar de dizer que a gente faz parte de tudo isso. Então a gente precisa se cuidar muito, porque tem muita gente que está precisando de ajuda, muita gente que está tendo que lidar com grandes desafios na vida, né? Então a gente precisa se cuidar muito. A gente que não está passando por certas coisas, a gente precisa se cuidar muito mesmo, né? É isso aí. Então, bora de Evolua, que isso faz parte do nosso amor a nós mesmos e ao planeta. Porque se amar é uma arte. Por isso que eu desenvolvi esse trabalho aqui, esse portal, e as pessoas que estão conosco, como a Lígia Teixeira, como a Ninete Rocha, que está nos assistindo, como a Carmen Dias, que sempre está nos acompanhando aqui, né? O Laércio Jerônimo também. É isso aí, meu querido. Gratidão. E estamos terminando, estamos encerrando, né? Depois de amanhã é a nossa última live, vai ser Yoga do Riso, bem no Dia das Crianças. E olha que foi uma jornada grande, de 21 dias. A próxima eu vou fazer um festival um pouquinho menor, eu estou tentando alguns formatos, né? Para ver o qual que a gente consegue alcançar o maior número de pessoas, mas não é só o maior número de pessoas, né? E sim a gente ter pessoas como a Carmen, como o Laércio, que estão sempre aí em busca dos ensinamentos, dos conhecimentos, né? E em busca do auto amor, o autocuidado. Isso que é importante. Sim, exatamente, exatamente. A gente precisa se unir, né, nessas questões de se cuidar, de entender como funcionam as coisas mesmo, né? Então a gente precisa. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouco, vamos Então, trocar uma ideia. tá com vocês, Lígia Teixeira, no quinto Evolua Festival. Evolua a arte de se amar. Bora que vamos, Lígia. Bora que vamos. Então, é, primeiro, agradecer novamente a oportunidade. Na semana passada eu tive junto do Dr. Pedro, né, falando sobre questões emocionais, sobre algumas coisas que a gente pode pensar, né, para cuidar da gente, para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? E hoje
Vou trazer um pouquinho do jeitinho que eu trabalho, um pouquinho dos conhecimentos que eu acabei adquirindo ao longo desses anos, vou contar um pouco, né? Então, agradecer novamente a oportunidade do Felipe ter aberto as portas para mim. A Ninete está aí, Ninete maravilhosa, ela que proporcionou também essa abertura. Agradecer a todo mundo que está com a gente aqui, para a gente poder trocar uma ideia mesmo, né? A minha ideia é a gente conversar um pouco, a gente fazer uma troca. Eu tô aqui, eu tô olhando aqui no celular, mas eu tô olhando aqui no chat junto. Então, realmente, né, as pessoas carregam, eu concordo muito com o que a Carmen colocou, né? As pessoas carregam muitas tempestades interiores, né? Eu acho que a gente já pode começar a falar nesse sentido dessas tempestades interiores, né? Eu comentei aqui da outra vez que eu vim, que eu trabalho com baralho cigano, né? Eu trabalho diretamente com baralho. Ele é uma ferramenta de acesso ao inconsciente, né? Então a gente enxerga ele dessa maneira, que a maneira como eu trabalho é para entender no inconsciente o que está acontecendo. Muitas vezes, né, não vem para o campo das palavras, então a gente usa a questão dos simbolismos, né? Então a gente precisa pensar nos simbolismos. Olha, acabei de ver meu pai está aqui assistindo, que bom, gostei, minha senhora também. Bem-vindos. Então, a questão da gente trabalhar com simbolismos no baralho cigano é porque ele traz muitas coisas para a gente, ele organiza muito os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Muitas vezes essas tempestades internas é porque a gente ainda não, a gente ouve todo aquele barulho que tem na nossa cabeça, parece que a gente está dentro de um show, muitas vezes, com muito barulho, muito estímulo, e às vezes a gente precisa aquietar, né? E na hora que a gente está aqui trabalhando com o baralho cigano, com esses simbolismos, é um momento de aquietação, da gente conseguir olhar para dentro, né? Muitas vezes as questões acabam aparecendo para a nossa vida de uma maneira que a gente nem sempre tem o controle, né? Eu não sei como que está acontecendo aí com vocês, né? Antes de entrar aqui, hoje a gente tem o portal 1010, né? Então, eu não sou da numerologia, mas a gente acaba pesquisando, a gente acaba tendo contato com a galera que estuda, né? Estuda profundamente. É muito interessante, porque agora é a força da criação. Se a gente pensa na força da criação no meio de um monte de bagunça no sentimento e nas emoções, a gente não consegue criar nada, a gente só consegue criar mais confusão mental. Então, por isso, essa questão da gente se aquietar um pouco para ouvir o que tem internamente, né? Para poder entender o que está acontecendo com a nossa cabeça, com o nosso sentimento, para onde está correndo a nossa vida, que jeito que está indo. Né? Então, é importante a gente trabalhar esses diversos simbolismos, né, a trabalhar essas diversas formas da gente entender o que está acontecendo com a gente, né? Então, nesse sentido, aí hoje eu vou começar também fazendo aquela nossa leitura inicial, né? Então eu vou pedir para todo mundo que está aqui mentalizar coisas positivas, né? Mentalizar, elevar o padrão de pensamento, elevar o padrão energético, aquietar a mente um pouco, silenciar um pouco. E aí aqui a gente vai tirar uma cartinha do baralho cigano para entender o que esperar dessa noite, né? O que a gente precisa focar nessa noite. Gosto muito de começar a minha fala pensando nessa questão do foco, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar o foco e o baralho cigano é algo que pode te ajudar a encontrar esse foco, porque a gente vem aqui e pergunta: olha, universo, né? Dentro da minha mentalização aqui, o que o universo vai me direcionar? Para onde ele está me direcionando?
para prestar atenção. O que que eu preciso prestar atenção, né? E trabalhar isso em mim. Então, vamos tirar aqui uma cartinha para gente pensar em qual vai ser o nosso foco, né, dessa noite. Eu vou tirar 3 cartinhas, na verdade, para uma complementar a outra. Tá? Então, nós temos aqui, ó, engraçado, achei ótimo. Vem a carta da carta, trazendo um simbolismo de para a gente refletir e para a gente pensar em quais formas a nossa comunicação está sendo colocada para fora. A gente está conseguindo expressar tudo que a gente sente? Tá, dependendo da pessoa, ela consegue expressar. Mas como que está sendo essas expressões? Está sendo um desafio? Você consegue organizar na sua cabeça a maneira como você está se comunicando? Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Até estudando um pouco mais sobre o portal de hoje, a questão da comunicação casa muito com o assunto, né? Então, estava vendo outros numerólogos comentando, eles estavam comentando sobre essa questão dessa dificuldade da comunicação. A comunicação vai estar muito intensa, então a gente precisa pensar no foco. Qual tipo de linguagem a gente precisa usar? E até com a gente mesmo. O que, que funciona para a gente, né? Dentro das diversas possibilidades que a gente tem, o que, que funciona para a gente? E aí é interessante, vem a carta da cigana, né? Falando para você olhar para suas emoções, né? Então, como você anda comunicando essas emoções? Tá vindo igual o furacão Milton ou tá precisando de um empurrãozinho? Você tá só guardando, guardando, guardando e não consegue colocar para fora aquilo que está te incomodando tanto, né? Então, vem muito essa questão. E vem a carta dos livros, né? Eu não posso deixar de dizer que a carta dos livros, que ela remete? Ao estudo, o estudo de si mesmo, né? O autoconhecimento, é o estudo da sua própria vida. O que, que você quer escrever na sua vida daqui para frente? Né? Daqui para frente, o que você ainda tem de realização? É muito importante a gente pensar em quais realizações a gente tem para fazer daqui para frente. Enquanto a gente está aqui, a gente tem muita coisa para fazer. Né? Depois que a gente desencarnar é outro problema. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem todo dia uma nova oportunidade de escrever diferente. Só que a carta dos livros me fala também sobre uma questão de estratégias. Quais estratégias você vai usar para entender o que está acontecendo aí dentro? O que você vai usar para você? Né? O que você vai trazer para você no sentido ó, isso daqui funciona para mim, isso daqui não. Se eu insistir aqui, não vai dar certo. Nossa, se eu for por esse caminho, bora, vamos lá, né? Bora, vamos para frente. Então, é muito essa questão da gente pensar o que a gente precisa focar, é olhar para dentro, pensar como a gente está comunicando, como a gente está entendendo o nosso corpo se comunicando. Muitas vezes a gente acaba trazendo doenças, as doenças físicas acabam sendo reflexo das nossas emoções, né? Eu não posso deixar de dizer, de falar sobre o conhecimento, né, tradicional da medicina chinesa, a linguagem do corpo, o que cada sintoma vai trazendo para a gente no decorrer da vida, né? Então, o que nosso corpo está falando? Nosso corpo está incomodando. Você anda ansioso, provavelmente você está com dor de estômago, muitas vezes, acaba tendo várias situações ali que você fica sobrecarregado, então vem aparecendo dores corporais que estão te falando, ó, ei, você precisa prestar atenção aqui, ó, você não está indo para o lado que você precisa ir, né? E como você descobre isso? O lado que você precisa ir é parte do que é o seu propósito de vida, né? Então a gente não, como que a gente descobre o nosso propósito de vida? Né? A gente precisa se conhecer e conhecer muitas vezes
as nossas afinidades, as coisas que a gente precisa melhorar, né? A gente olhando o que a gente gosta de verdade, a gente precisa refletir. Muitas vezes a gente para a vida para cuidar do outro. A gente olha as necessidades do outro, mas e as nossas necessidades? Né? A gente precisa pensar nas nossas necessidades. A gente precisa se colocar em prioridade. O que é prioridade na vida? É o que eu falo sempre: onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, a gente precisa estabelecer dentro do que é a nossa afinidade das coisas, o que a gente gosta, o que faz sentido na nossa vida, o que deixa a gente verdadeiramente feliz. Né? Até tava, o doutor Pedro chegou a comentar na outra vez que ele veio aqui. Tinha um paciente que estava totalmente infeliz com a carreira dele. E ele precisava entender que, poxa, era a carreira dele que ele vai precisar fazer uma transição. Né? São decisões. Né? A vida pede para a gente várias decisões o tempo todo. Né? A gente precisa resolver questões. Né? Então, essas decisões elas precisam ser pautadas, muitas vezes, numa racionalidade. Só ir numa emoção descontrolada, não, muitas vezes você vai pôr a carroça na frente dos bois, porque você precisa focar na estratégia. Né? Então, precisa ter estratégia. Qualquer transição que a gente vai fazer na nossa vida precisa ter uma estratégia. A gente precisa entender, tá, por onde eu começo? Qual, por onde eu tenho portas abertas já? Onde eu tenho? Né? Quais são as minhas prioridades? Quais caminhos eu preciso fazer para conquistar o que eu estou almejando? Eu sei o que eu estou almejando? Né? Então é importante a gente pensar nisso, né? É importante focar nisso. Então, o que eu acho muito legal do baralho cigano são esses simbolismos, né? São essas questões que ele acaba trazendo. Né? E muitas vezes, quando eu estou numa consulta, né, eu tenho algumas consulentes que são, vêm mensalmente conversar, né, muitas vezes quinzenalmente para conversar. Às vezes há um desequilíbrio energético junto, porque a cabeça fica tão acelerada com as questões que estão angustiando, que essa questão do aquietar muitas vezes aquietar a mente, né? Você entender que, peraí, vamos fazer técnica de respiração, né? Fazer aquelas técnicas que a gente tem de repente, puxar o ar sabe, aquela leveza, segurar um pouquinho, soltar com essa leveza também, com um tempo para acontecer. Muitas vezes o cérebro só está precisando dessa respirada, para a gente poder entender e focar no que vai acontecer, no que a gente vai colocar de prioridade na nossa vida. Né? Então, aí eu vou voltar lá no portal. Como a gente precisa pensar nos nossos desejos, como a gente precisa pensar, né? Esse portal convida a gente a olhar qual é o nosso propósito, ele convida a gente a sair da inércia, né? Ele está convidando a gente a fazer as nossas mudanças. E como é difícil mudar muitas vezes, não é um desafio muitas vezes, né? Porque você vai sair, eu falo sempre, né? A gente tem uma carta no baralho que é a carta da âncora, ela trabalha muito a questão da estabilidade. A estabilidade é uma coisa que só tem na nossa cabeça, né? A gente muitas vezes se acostuma até com o caos e às vezes é muito difícil sair, inclusive, desse caos, né? Então, como a gente se acostuma até com o caos, é importante a gente aquietar a mente para entender. Peraí, eu estou vivendo num caos. Peraí, eu estou vivendo dentro daquilo que eu desejava para minha vida, que eu almejava para minha vida, ou não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Então, é importante a gente fazer esses questionamentos. Eu gosto muito de trabalhar também a questão da filosofia. Né? Originalmente, eu sou de humanas, não tenho como negar isso.
E eu bebo muito da água da filosofia, né? Eu bebo muito da água dos estoicos, né? Acho que teve um livro, ele não está aqui, mas teve um livro chamado A Brevidade da Vida, do Sêneca. Eu li no começo da faculdade, eu sou formada em geografia, né? Nossa, aquele livro mudou minha vida, né? Ele mudou a minha vida porque ele me mostrou que precisa ter um equilíbrio. Esse baralho aqui, ele também mudou a minha vida, né? Aqui, através do baralho, eu consigo entender os simbolismos. Para eu entender os simbolismos e entrar no equilíbrio, né? Aquele equilíbrio de não entrar nesse caos que a gente fica muitas vezes mental, emocional, que a gente acaba entrando em crise, né? A gente acaba entrando em muitas crises por conta desse caos que fica, né? Então é muito nesse sentido o uso do baralho cigano. E é interessante porque eu acabei. O baralho cigano ele abriu as portas para mim para a radiestesia e para a radiônica. Eu costumo dizer que eu sou uma aprendiz, né, em radiestesia e radiônica, e sou uma aprendiz das ervas, né? Então, a radiestesia e a radiônica, ó, eu vou mostrar para vocês a minha plaquinha. Eu uso essa plaquinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu não sei se dá para enxergar aí. Dá um toque aí no chat se tá dando para enxergar a plaquinha. Não dá para enxergar, dá, tranquilo. Dá. Então, essa plaquinha aqui eu trabalho os gráficos da radiestesia, né? A gente tem alguns gráficos aqui que vão sendo ativados para para que muitas coisas que aparecem no baralho cigano não depende só do autoconhecimento, você precisa ajustar energeticamente a pessoa que está ali, né? Então, também é uma maneira da gente ajudar a pessoa a conseguir se direcionar para o lugar que ela tem que chegar. Porque se você está com algum chakra em desalinho, exemplo, como o chakra 1010, ou desculpa, o portal 1010 fala que tem uma questão de comunicação, né, que a gente precisa olhar a nossa comunicação, porque a comunicação ia estar intensa. Se você tiver com chakra laríngeo em desequilíbrio, pode apostar que você vai falar besteira para alguém no dia. Você pode apostar. Aposta e ganha. Por quê? Você está sem aquele filtro, né? Quando a gente está em desequilíbrio, a gente não tem o filtro. A gente não tem o filtro de entender o que está acontecendo com a gente para a gente poder responder para a pessoa, para a gente poder comunicar para a pessoa, né? Então, muitas vezes a gente precisa alinhar esses chakras, né? A gente precisa deixar que eles estejam certinho, do jeito que eles têm que ficar, para que possa progredir nessas questões do entendimento do simbolismo. O que eu acho legal também aqui da mesa radiônica, né, e é interessante aqui, né, dá para eu trabalhar com as ervas junto com ela. Eu posso aqui ativar vários elementos, né? Eu tenho meus pêndulos aqui, bonitinhos, não sei se dá. Acho que agora deu para ver, né? Esse daqui, meu pêndulo, meus melhores amigos aqui, né? Então, eu tenho esses pêndulos, tem um outro aqui que é para trabalhar com cura especificamente, porque tem cobre, né? O elemento de cobre para trabalhar a questão da cura mesmo. Então, é interessante porque aqui com essa mesa radiônica e com os simbolismos do baralho cigano, o que eu consigo ir falando e fazendo com ela? Eu vou ativando é, os simbolismos de cada carta. Cada carta pode virar um portal. E esse portal ativado para melhorar a vida dá resultado muito bom para a pessoa, porque ela consegue se fortalecer, né? E acho que o momento que a gente está vivendo hoje é de fortalecimento. No nosso início de conversa, olha o que está acontecendo no mundo. Não tem como dizer, aí eu vou lá no Jung, né, falando sobre inconsciente coletivo, arquétipo, a gente acessar todos esse inconsciente e acessar, inclusive, as energias de outros lugares. Olha quanta gente está morrendo nas guerras,
né? A gente tem pelo menos 2 guerras acontecendo no mundo. Olha quanta gente está morrendo por desastres ambientais. Isso tudo vai para o campo energético planetário. Esses seres que estão desencarnando vão para o campo energético planetário. E aí, dentro desse campo energético, a gente precisa pensar. Eu parto do pressuposto que eu acredito em outras vidas, então tem gente que nem sabe que morreu e nem como morreu. Eles estão vagando por aí. E quem diz que eles não estão aqui influenciando a gente? Teve gente que morreu com raiva e está emanando raiva ainda, nem entendeu o que está acontecendo com ele, né? E a gente está influenciado disso também. E quando eu falei para a gente elevar os nossos padrões de pensamento, de vibração, é porque todas as vezes que a gente eleva esse padrão, a gente se afiniza com energias mais positivas. Então, por isso é importante a gente pensar nessa elevação. Nesse portal, é importante a gente pensar na elevação. Às vezes a gente está lá xoxo, capenga, esse xoxo capenga já é o suficiente para se afinizar muitas vezes com energias que estão xoxas capengas. E aí elas acabam bloqueando as nossas energias e bloqueiam o nosso pensamento. Bloqueia o nosso pensamento, deixa a gente na confusão mental, né? E aí vai para o físico, vai acabando afetando todo o físico. Então, na mesa radiônica, ela é uma ferramenta de cura. A maior ferramenta sempre vai ser a gente mesmo. A maior ferramenta sempre vai ser o que a gente quer cultivar dentro da gente. E o daqui para frente, o que a gente faz? Com tudo que já aconteceu na nossa vida. E daqui para frente, o que tem de bom para acontecer ainda para a gente almejar acontecer? Né? Eu falo sempre que eu sou uma pessoa naturalmente otimista, né? Eu penso sempre que a gente pode melhorar, mesmo nas adversidades, né? Já passei por algumas situações na vida que foram muito complexas, né? Que foi muito difícil para eu entender o porquê que estava acontecendo, e aquilo acaba revoltando. Quando a gente revolta de um jeito sem entender a finalidade dessa revolta, sem pegar essa revolta e ressignificar essa revolta, a gente entra no desequilíbrio. Quando a gente entra nesse desequilíbrio, aí, minha gente, é complicado, é muito complicado porque vira uma bola de neve. E às vezes a gente não sabe como lidar com essa bola de neve, né? Então é importante que a gente esteja dentro dessas terapias, é importante que a gente use essas ferramentas, mas principalmente mude esses pensamentos muitas vezes que vêm aqui de sabotagem, de fracasso, de sentimento de incapacidade. A gente é capaz de muitas coisas, né? Inclusive de ressignificar muitas vezes uma baixa autoestima, né? Por N situações que já aconteceram na vida. Cada um sabe o que já passou na vida, né? E dentro do que já passou na vida, o que fazer com tudo isso? Como eu ressignifico? Não estou falando que é uma tarefa fácil, não é. Isso pode ter certeza que não é. É muito complexo. E, querendo ou não, são ferramentas que vão ajudar, né? E elas ajudando são espetaculares para a gente mudar as questões que estão incomodando na gente, né? Então, aqui, o que a gente tem, por exemplo, do portal, eu fiz algumas anotações aqui dele, né? A gente precisa prestar atenção na nossa impaciência, na nossa agressividade, com a gente mesmo. Muitas vezes a gente é muito gentil com o outro, mas com a gente mesmo não, né? Então a gente precisa ter esse carinho pela gente. É a arte do auto-amor, é a arte de se amar, mesmo, é mesmo. E o se amar de uma forma profunda, de uma forma que você vai olhar para você e vai entender quem você é e o porquê você está aqui, né? E o porquê você está neste mundão, por que você encarnou aqui? Alguma coisa tem, algum propósito você veio para fazer. Você não veio a passeio aqui. Quem veio a passeio não entendeu o que tem que fazer no mundo, né? Agora a gente precisa entender o que a gente vai fazer, né?
Além dessa questão aqui da radiestesia, da radiônica, a radiestesia, né, ela vai investigar o que está acontecendo com a pessoa. Então, pelo pêndulo, a gente vê, vai perguntando o que aconteceu, se ela está. Então, eu uso algumas coisas aqui para ativar para a pessoa, para entender por onde está saindo essa energia. Muitas vezes, aqui eu percebo muito, dentro dos meus atendimentos, campeões de escape de energia. Primeira coisa de tudo, financeira. Essa deixa a gente em desequilíbrio de um jeito complicado. Então a gente precisa começar a mudar algumas coisas nessa questão financeira, né? Galgar outras questões. Segunda coisa, família. Questões familiares são questões que também desequilibram. Às vezes tem uma pessoa doente em casa, tem alguma pessoa com um trato muito complexo para lidar. Então, são duas questões que deixam a gente desequilibrado de uma maneira que, nossa, os nossos chakras ficam que eles não sabem que lado que eles vão, né? Que energia que eles emanam. Então, a radiestesia acaba, a radiônica que vai ativando esses gráficos aqui, ela vai ajudando a dar uma energizada, ela vai ajudando a gente a se reorganizar, né, como um todo. Então, é interessante a gente usar aqui, né, essas ferramentas para a gente entender como a gente consegue fazer essa coisa tão complexa que a gente se amar profundamente, né? É uma arte. Nesse ponto, acho que o evento ele fala diretamente, né, para a gente, né? Carmen, é mesmo. Quem se ama de verdade? Antes de amar o próximo, a gente precisa se amar mesmo, né? Mas quem se ama de verdade, quem valoriza o que é de verdade, é uma reeducação diária. É o que eu comento sempre. A gente precisa se reeducar. Não é fácil. Tudo que lida com educação, eu falo isso porque eu sou da área da educação também, tudo que envolve educação nunca espera a curto prazo. É médio e longo prazo. Então, essa reeducação diária também é médio e longo prazo. Muitas vezes ela demora a vida toda, né? A vida toda. Então, a gente precisa se reeducar, a gente precisa valorizar o que a gente tem, valorizar o que a gente é, valorizar a nossa história, valorizar o quanto a gente já conquistou. Olha o tanto que a gente já caminhou até agora e as possibilidades que a gente pode caminhar mais, né? Muitos aqui, muitos já enfrentaram grandíssimos desafios, né, na vida, grandíssimos e complexos, e aí deu conta, fez o melhor que pôde, fez o melhor. Lembra que eu comentei, né? Quem estava aí, acho que a Carmen estava, eu lembro dela ter comentado alguma coisa no outro dia. Né? A gente precisa ter um olhar para a gente de ressignificação mesmo. Né? A gente precisa pensar muito em como melhorar os nossos aspectos e como melhorar o nosso olhar para nós mesmos. Muitas vezes a gente não acredita na gente mesmo. E olha quanta capacidade a gente tem muita capacidade de ação. Esse portal está convidando a gente para agir. Então vamos agir, vamos ver o que tem para fazer, vamos colocar prioridade, né? Vamos colocar alguma coisa no nosso caminho que tem a ver com a gente. Não que você está suprindo as necessidades só da outra pessoa. Cada um com a sua sacolinha, que é o que eu comentei lá no outro encontro. Cada um com a sua sacolinha. Se você consegue segurar e levar a sacolinha junto sem cair com a sua, perfeito. Agora, se neste momento você não consegue ajudar, tudo bem, não tem problema. Olhe para sua sacolinha, coloque ali, ó, tira o que tem dentro dela, vê o que tem dentro dela, vê o que precisa jogar fora, vê o que não, né? A carta do navio aqui do baralho cigano, ela fala muito sobre isso.
quais bagagens você quer levar para a viagem da vida? Quais bagagens? Né? Eu não tenho como não usar esses simbolismos do baralho para poder entender as emoções. Eu falo sempre, eu faço terapia lá com a minha psicóloga, ela é da linha humanista. A gente troca muito com o baralho, no sentido de os simbolismos que aparecem aqui, muitas vezes eu vou conversar lá com ela. Olha, eu tive uma leitura assim de baralho X, aconteceu tal